Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa noite a todos, né? Ou não sei aonde que vai chegar esse vídeo. Então, se for bom dia, bom dia. Se for boa tarde, boa tarde. Mas que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te guarde, te proteja, te faça ser uma pessoa melhor, ser digno da presença de Deus, tá? Busquem o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, busquem a salvação em Cristo Jesus, tá? É o que eu tenho para falar para vocês. Busquem a Deus. Esse canal, meu nome é Enéas, é criado para isso, para que possamos ter um encontro, uma alimentação, se alimentar da palavra de Deus, para que possamos ter uma chance de ser salvo, ser um dos poucos, seja os poucos, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Se revista da armadura de Deus, se protejam dos ataques, dos dardos inflamados do diabo. Qual que é os dardos inflamados do diabo? É tudo que faz te distrair da presença de Deus, te distrair dos caminhos de Deus, tá? O diabo tem apresentado uma bandeja de prata, todas as maravilhas, todos os pecados, todos os prazeres da carne, para que você não se atente com o que vem acontecendo com o mundo e com o que vem acontecendo e com o que vai acontecer, que é o que já está escrito. Então se preparem, busquem a Deus, entendam. Você que está afastado, volte para a presença do Senhor. Você que não conhece, procure conhecê-lo na palavra. E a palavra de Deus, eu procuro ensinar no canal Meu Nome é Enéas. Você tem que ter constância, obediência na palavra. Como que você terá obediência na palavra de Deus? Como? Se você não a lê, se você não a busca, se você não procura entendê-lo, né? Então você tem que entender que existe uma batalha espiritual. E Deus nos alerta em Efésios capítulo 6, versículo 10, para que nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Mas isso não é uma vez ou outra, é todo dia. Se possível, a todo momento. E eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura espiritual do cristão. Já começa nos alertando. O título já começa nos alertando. Uma armadura espiritual do cristão. E o versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 10 e 11, a Bíblia nos ensina, o Espírito Santo nos alerta, para que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus, de toda a armadura. Qual que é a armadura de Deus? Qual que é os componentes da armadura de Deus? Vamos ler agora componente. Eu já fiz um vídeo falando sobre a armadura de Deus, mas você tem que praticar. Então Deus pediu para mim relembrar e relembrou para mim também. Apesar de eu fazer essa oração todo dia com muito prazer, porque eu procuro viver o que eu prego. Então eu busco a salvação, então eu procuro fazer a vontade dele, né? Então vamos lá. No versículo 12 de Efésios 6, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra o companheiro de trabalho, não. Minha luta não é contra minha esposa, não é contra meus filhos, não é contra minhas filhas, não é contra os seus filhos. A minha luta é contra o espírito maligno que impede de você receber esse vídeo e conhecer a Deus. A nossa luta é contra o que vem de fora para dentro da nossa vida, do nosso coração. Nós temos que nos purificar, e por isso que Deus nos manda, nos deixa esse mandamento de nos revestirmos da armadura de Deus, porque estamos em batalha e a tua alma, ela é o prêmio principal. Deus quer salvar,
mas Ele não te impõe a nada. Deus não te impõe a nada. O diabo, ele quer te levar a qualquer custo. Então cuide, se revista da armadura de Deus, tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fique firmes. Depois que você se revestiu da armadura de Deus, fique firmes. Confie, é a palavra de Deus que está falando isso para você. Deus só está me usando. Eu sou apenas um servo do Senhor, um soldado de Cristo. E eu faço isso com muito amor. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A armadura de Deus, ela é composta por o capacete da salvação, calçado os pés na preparação do evangelho, vossos lombos com a verdade vestida com a couraça da justiça, tá? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, teu Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Você precisa, para você se revestir da armadura de Deus, além da oração, você precisa pedir. Deus nos alerta no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a couraça no lombo com a verdade, vestida com a couraça da justiça, vossos lombos com a verdade. A verdade é o que? A palavra de Deus. Você tem que usar a palavra de Deus, ela é tua armadura, ela faz parte. A verdade, a justiça, confiar na justiça divina. A palavra de Deus é a pura verdade. E isso o diabo não quer que você entenda. E aí ele vem enchendo a mente de muitos seres humanos, de muitos irmãos e irmãs, que se frustram, que se culpam, que se deixam levar. Eu sei que muitos não vão dar ouvidos para essa palavra. Infelizmente. O meu papel é só alertá-los, vocês, que existe um Deus e Ele quer te salvar. Não confie. Não confie em suposições, não confie em conversas de homens, confie na palavra de Deus. Busque em você o conhecimento com Deus. Eu não estou pedindo para você obedecer o que eu falo. Eu estou pedindo e alertando a você, como diz a palavra de Deus. Eu estou compartilhando com você o que eu quero para mim, que é a minha salvação. Eu te amo em Cristo, eu quero que você também seja salvo. Isso não quer dizer que por eu estar aqui eu já sou salvo. Não, eu tenho que buscar como você. E eu quero compartilhar com você esse momento, que é buscar a palavra de Deus a todo momento. Entenda, sem o Senhor Jesus não tem como agradar, não tem como você ser feliz. Deus, ele me usa para falar com você. Você tem todo, total e direito ao reino de Deus. É de graça. A palavra de Deus diz em Apocalipse, de Efésios para Apocalipse. E Jesus fala com você a todo momento. O conhecimento da Bíblia, ele pode ser seu também, quando você o pratica, quando você o busca praticá-lo. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais:
Está cumprido, já está cumprida a palavra de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É de graça. Quem tiver sede, venha buscar aqui na palavra de Deus. Busque a Deus na palavra de Deus, tá? Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. É isso que eu quero, meus irmãos. O que eu estou compartilhando com vocês é o que eu quero. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. O meu compromisso com a palavra de Deus é te alertar sobre Jesus, sobre a recompensa, a maior recompensa, que é a salvação para o ser humano. Não é brincadeira, gente. Busquem a Jesus, busquem a Deus. É muito sério. Viva a sua vida com dignidade, com Deus. Não caia. Aceitem a palavra de Deus. Busquem vocês, façam uma oração, se entreguem. Não tenha medo. Ele é teu Pai, tá? E diz mais: quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí no versículo 8 ele fala: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu não quero isso para minha vida, então, meu Deus, me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados, por todos os pecados, meu Pai. Me ajude a ter, meu Deus, um coração novo, meu Deus. Salva minha alma, em nome de Jesus. Irmãos, se entregue a Deus. Se você diz que confia em Deus, confie na palavra de Deus. Leia. Se aproxime do Pai. Que o meu Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus, que o seu Deus, que é o Deus da Bíblia, te abençoe. Receba aqui uma bênção de Deus. Compartilhe essa live. Compartilhe esse vídeo. Passe para frente. Mostre que você é fiel a Deus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.